Salve progressistas, Clayson! Olha, antes de mais nada eu quero dizer que eu tive que gravar aqui nesse lugar onde eu estou aqui, porque realmente nós temos uma festa aqui na frente, com funk rolando a mil. Eu tô na porta do Rock in Rio, o Rock in Rio tá no seu último dia aqui, e eu preciso gravar, cara, se eu não gravar eu não tenho como produzir aqui no canal. Então peço desculpas se você ouvir algum barulho aqui, peço desculpas e releve, por favor, porque eu tô fazendo realmente porque não tem outro jeito, tá? Eu vim do lugar mais silencioso da casa. Por outro lado, eu também quero deixar claro que eu não estou fazendo uma propaganda de um canal da direita sendo um canal da esquerda, não é isso. Mas acima de tudo eu quero deixar aqui sempre prevalecer a visão anarquista, a visão anárquica, e aí nós precisamos fazer uma reflexão sobre o Brasileirinhos. Algumas pessoas vieram aqui no canal dizendo que vão me desmascarar. Quando eu coloquei aqui a divulgação lá da comunidade do Orkut, 2004, criada em junho de 2004, ou seja, 15 anos atrás, a comunidade Olavo de Carvalho nos odeia, e na época eu tinha escrito alguns textos lá que diziam, olha, o Olavo de Carvalho é importante, o Olavo de Carvalho, o discurso do Olavo de Carvalho hoje, ele é importante para que nós possamos ter uma reflexão. As pessoas dizem, mas você era olavete, você era olavista. Isso é mentira. A comunidade foi criada para denunciar todos os problemas de teoria da conspiração, de pensamentos enviesados, toda a loucura do Olavo que só veio uma bola de neve, né? Só veio aumentando ao longo desse tempo, e hoje a gente está na situação que nós estamos. Mas é bom deixar claro que há 15 anos atrás, Olavo de Carvalho era apenas uma piada. Assim como hoje ele continua sendo, pelo menos para mim, uma enorme piada, só que uma piada que as pessoas acreditaram ser real. Mas ainda é uma piada, e na época era uma piada. Por que eu dizia que os discursos do Olavo de Carvalho eram importantes? Porque era necessário ter uma voz dissonante. Aqui está o pensamento anarquista. Era importante que tinha alguém para dizer, e aí? E o caso Celso Daniel? Que história é essa? E o Petrolão? E os problemas de corrupção? O que está acontecendo? Seus isso, seus aquilos. Então, na época, 15, 10 anos atrás, eu achava extremamente importante. Por quê? Porque parte da esquerda, e especialmente os petistas, precisavam, principalmente naquela época, entender esta soberba. Eles tinham um pensamento que iam ficar 50, 100 anos no poder, que o Brasil ia ser um país, digamos, esquerdista para sempre, que realmente aí a gente podia fazer o que quisesse sobre qualquer pauta, que a gente ia sempre ser aprovado, que as pessoas iam sempre acreditar. Então havia, assim, um encanto gigantesco que fez com que muitas pessoas se cegassem. E aí vem o canal Brasileirinhos, que, como eu já disse aqui, ele é um canal olavete, é um canal que tem todos os problemas do próprio Olavo de Carvalho, da agressividade, do discurso que é um discurso, digamos assim, que só consegue ver realmente um fiozinho de cabelo do Sasquatch, né, do pé grande, só vê um pelo dele. Mas, por outro lado, é um discurso que a gente percebe que tem algo de anárquico nele. Por isso que me chamou a atenção. Ele é bem anárquico. Porque, veja bem, Brasileirinhos não vai agradar muito parte de um eleitorado que hoje é fundamental para o Bolsonaro, que são os chamados cristãos. Mas não são os cristãos, são especialmente os evangélicos, de uma ala muito específica de denominações, que tomaram conta da política e que entenderam que podem, de alguma forma, catapultar parte, digamos assim, da política em cima dos seus correligionários, né? Que pode usar esses políticos sendo apoiados pelos fiéis. Então, isso para mim é um problema grave, sério. A gente está vendo, hoje é domingo, teve aí o Conselho Tutelar, e a gente percebe que os evangélicos entenderam, vamos colocar evangélicos no Conselho Tutelar. Legal, cara, democracia, tá tudo certo. Já a própria direita já entendeu que a esquerda não pode ter um monopólio desses chamados poderes periféricos. Só que o problema desses evangélicos é que eles são anti-ciência e eles defendem pautas que estão muitas vezes focadas especificamente nos interesses próprios deles, que estão muito longe daquilo que abrange uma sociedade como um todo. E o Conselho Tutelar não é o Conselho Tutelar evangélico, é o Conselho Tutelar. Então a gente lamenta por isso, mas por outro lado é um reflexo do que está acontecendo na sociedade hoje, que precisa ser visto. Os brasileirinhos, eles não vão agradar esse pessoal. E aí realmente a gente percebe que é digamos assim, um aprofundamento do pensamento olavista dentro de uma nova linguagem.
Essa linguagem ela está sendo apurada, a gente percebe que eles estão melhorando, vamos dizer assim, entre aspas mesmo, né, a sua linguagem, e daqui a pouco os brasileirinhos vai realmente trazer uma linguagem muito específica, que pode ser muito importante para 2022, para manter uma certa... porque, vamos dizer assim, dentro do espectro dos eleitores do Bolsonaro, você tem vários segmentos. Vários, não é um segmento só. Então, como disse aqui, nós temos os evangélicos, nós temos aqueles que são exclusivamente antipetistas, nós temos os ideológicos mesmo, aqueles ideologizados, e o Brasileirinhos atende uma parcela específica dos eleitores do Bolsonaro, que são os mais radicalzão mesmo, né? Aqueles caras mais roots, que querem realmente ferrar com tudo, como fazia o Olavo de Carvalho. Vamos ferrar com tudo. Mas essa linguagem, ela atende esse eleitor, que é o mais, digamos, o mais virulento, que é o bolsonarista mais virulento mesmo. E com uma linguagem, ela traz algo mais oitentista, mais anos 90, que atende um público mais adulto. Então tem também aí uma jogada com aquele cara que é acima de 25, 30 anos, talvez você aqui que está me acompanhando, aquele cara mais adulto. Então faz com que a gente lembre, né, do que foi produzido, por exemplo, Hermes e Renato, aqueles chroma key ferrado, né, ruim pra caramba, mas com uma linguagem interessante. Dá um trabalho danado fazer um vídeo que você tem que ficar legendando tudo. E há uma edição muito apurada nesse sentido, com uma parte de áudio interessante. Então é uma nova linguagem, algo realmente diferente de tudo que tem sido produzido pelos bolsonaristas aqui no YouTube até então. Bem diferente do que produz um Bernardo Kister, por exemplo, ou um Terça Livre, ou o próprio Nando Moura, que é aquele discurso que vem todo meio que certinho para agradar esse público conservador, para dizer que o conservadorismo não sei o que os cristãos não sei o que e tal. E ele traz ali meio que uma chutadinha no balde, vamos dizer assim. E eu acredito que essa seja uma tendência, outros canais possam surgir em função disso, e nós precisamos estar atentos porque eles estão colocando o dedo na ferida exatamente como fazia o Olavo de Carvalho há 15 anos atrás. O vídeo que eu vi, eu não vi todos os vídeos, mas eu tenho acompanhado desde antes de chamar Brasileirinhos, quando era o nome do cara que talvez seja o responsável pelo canal hoje, eu nem sei se é, mas enfim, era uma pessoa e depois passou a chamar Brasileirinhos. Um desses vídeos, o Choruminho, me chamou muita atenção, porque ele vem falar exatamente sobre a questão que é um dos problemas complicadíssimos da esquerda no Brasil, que é o identitarismo, que são as políticas identitárias. Quero deixar bem claro aqui, mas bem claro mesmo, que eu não sou contra a esquerda identitária. Muito pelo contrário, você vai ver aqui no canal vários e vários vídeos falando sobre a questão do feminismo, sobre LGBT, sobre a questão do racismo. Tem muitos vídeos aqui no canal em que eu estou falando claramente sobre os problemas dos ataques a essas minorias, por assim dizer. Nesse Choruminho, por exemplo, tem lá uma pessoa que fala a respeito de questão não de ideologia de gênero, certo? Mas a questão de gênero. E aí vem realmente uma resposta muito interessante dos brasileirinhos, que traz algo que é muito importante para que nós possamos observar. Eu seria muito mais simpático com essas coisas que esse cara tá dizendo se ele fosse um cara minimamente interessante, minimamente talentoso. Se ele é uma pessoa que, tipo assim, vai deixar uma certa marca na sociedade. Um poeta, alguma coisa tipo. Mas não, ele é só um medíocre excêntrico. Ele é um cara que quer ser excêntrico, mas ele é medíocre. Se essas extravagâncias dele fosse uma contrapartida a um brilhantismo, a uma genialidade, alguém que vai trazer alguma parada, mas ele tá usando esse caráter pitoresco do comportamento, sei lá, sexual, social, pra compensar uma falta de brilho. Seja um gênio. Se você puder, sério, se puder, seja um gênio, seja genial. Nós precisamos entender o que a esquerda tem a oferecer de genial. E tem, hein? Eu quero dizer para você que tem muita coisa, especialmente dentro dessas questões humanistas. O que nós temos a oferecer? O que nós temos que fazer para que nós não sejamos engolidos por essa narrativa que é a vigente? Ela é a narrativa vigente,
que é exatamente a demonização total das esquerdas, do progressismo, das questões humanistas. Então hoje realmente a gente precisa entender e precisamos estar atentos. Eu considero que os brasileirinhos trazem essa linguagem que a gente precisa prestar muita atenção, que toca realmente um público diferente do que até então todos os bolsonaristas estavam fazendo quase que a mesma coisa, que era esse discurso do certinho, do religioso, do conservador, que o conservador é a moral, né? Ele é portentor da moral, ele é portentor... Não, cara, os caras já chegam chutando balde no estilo Olavete, no estilo Olavo de Carvalho, trazendo uma nova linguagem incisiva. É claro que, putz, nesses últimos os caras estão falando sobre o Josias Teófilo, entendeu? Que é algo assim, que queria colocar algo filosófico dentro do filme do Olavo, que é uma cópia nos seus melhores momentos. Ele copia outros filmes, não é... estamos fazendo uma alusão. Não, cara, é cópia, tá? E é ruim, é uma cópia ruim, tá? O filme é ruim, o filme é péssimo, ele é ruim. A qualidade não é só a questão, mas a fotografia, não, o filme é ruim, ele é chato, ele é um filme que você dorme no meio, então não venha querer, né? Mas por outro lado a gente percebe que pode sair algumas coisas ali interessantes, eles estão se aprimorando e a gente precisa ficar atento. O que eu estou querendo dizer para você é no sentido de estar atento, porque nós estamos o tempo todo, a esquerda como um todo, já não é de agora, desde quando a gente ficou deslumbrado com essa coisa toda de lulismo, de petismo, das eleições, das 4 eleições seguidas, desde quando a gente começou a ter isso como algo espetacular e tudo mais, e que a gente nunca mais ia sair do poder, sabe? Desde quando veio a ilusão que a gente não consegue acordar. Então, Brasileirinhos talvez seja mais um canal que vai fazer a gente acordar, porque dar risada do Olavo não adiantou mais. Dar risada do Nando Moura, que ridículo, Nando Moura, não sei o quê, não está adiantando. Então agora nós precisamos trazer uma resposta. Qual é essa resposta? Na sua opinião, qual é esta resposta? O que realmente a gente precisa fazer para que as pessoas possam entender o que é o principal objetivo da esquerda, que acima de tudo deveria ter, vamos colocar assim, como ponto principal o povo. Eu estou falando aqui dos brasileirinhos porque eu considero o mais anárquico de todos os canais da direita, né? Eles talvez nem tenham noção disso, mas eles são anarquistas pra caramba, assim, ao extremo. Anarcolavistas, que é um negócio que eu considero ainda melhor do que anarcocapitalista, sabe? Ainda é melhor. Apesar de ser um desastre, mas ainda é, que legal, anarcolavista. Mas é uma reflexão que eu queria levar a você, para que a gente pudesse pensar fora da caixa, para que a gente pudesse pensar além dessas ideias pré-concebidas que a gente tem hoje, desse dogmatismo esquerdista, e que a gente possa, acima de tudo, pensar do ponto de vista do que a gente espera do progressismo, da esquerda para o futuro. E ali nós temos pessoas colocando o dedo na ferida. Eu acho que eles podem vir aí futuramente, talvez falando de marxismo, talvez falando sobre outras questões ligadas ao identitarismo, né, às políticas identitárias, que é o calcanhar de Aquiles da esquerda, que ela se ferrou com isso, né, porque nós deveríamos trazer a pauta identitária para compor as outras pautas, não abrir mão das outras pautas para focar nas pautas identitárias. Repito mais uma vez, não estou dizendo que elas não são importantes, só estou dizendo que nós nos perdemos, nos embriagamos, nós achamos que realmente a gente tinha gordura para queimar a ponto de empurrar qualquer coisa para um povo que é, em sua grande maioria, um povo que não tem instrução, um povo que não tem muita capacidade de assimilação e que se demonstrou claramente que pode ser refém de narrativas, sabe? Basta a pessoa ter um WhatsApp. Eu até falo para o pessoal, parte da esquerda não consegue se articular tanto porque não tem esse gosto pelo WhatsApp. Se você olhar os grupos de WhatsApp da esquerda, eles são infinitamente, sabe, inferiores do que os da direita. Bom, essa é a reflexão. Eu acho que talvez você possa concordar com algumas coisas, ou não. Mas eu quero ver o seu comentário aqui. O que você acha a respeito disso?
E não vou dizer para você ir lá, vá lá ver o Brasileirinhos. Não, cara. Mas esse vídeo especificamente do Choruminho, eu vou colocar aqui, porque ele me fez trazer uma reflexão. E eu sempre digo aqui, eu acompanho tudo, absolutamente tudo, ligado a todos os segmentos que você possa imaginar. Eu sou um cara que dou aula de sociologia. Eu tenho a obrigação de entender o que está acontecendo com o povo. Eu tenho a obrigação de entender quais são os movimentos que surgem. E isso inclui, sim, tudo que acontece dentro da direita, dentro do chamado neoconservadorismo ou do conservadorismo. Eu preciso estar atento. Então eu preciso ler Marx e eu preciso ler Scruton, né? Ou vamos fazer uma relação melhor. Preciso ler Foucault e Scruton, vamos dizer então, certo? Então, a verdade é que nós precisamos estar atentos. E eu peço para que você esteja também, tá bom? O cara não vai dar para gravar. Caramba, velho, olha isso. Ai, meu pai, é hoje. Vizinhos com funk, Rock in Rio estourando foguete. Eita. Rio de Janeiro. Deu joinha no vídeo. Se inscreva no canal. É importante que você veja esse vídeo aqui também. Esse vídeo é separado para você. E a gente se encontra aqui sempre. Vídeos quase todos os dias aqui, tá bom? Novidades vindo por aí. Se inscreva no canal. Tem novidades boas.